Oi pessoal, como é que tá? Tudo bem? Hoje é um sábado, 20 de julho de 2024. São 8h55 da manhã. Uma manhã fria aqui em bairro Rio Branco, Cariacica, Espírito Santo. Tá um som alto aqui. Do lado tem um estádio Cleber Andrade e parece que vai ter um show. E a música está bem alta, acho que eles estão ensaiando, né? Alguma coisa, vai ter um show, alguma coisa assim. Eu não sei nem quem é também. E hoje a gente tirou um momento aqui para falar mais um pouco da vida, do que acontece, né? De coisas que vão acontecendo ao longo da vida da gente, que vão passando. E de forma alguma nós mudamos, mas de forma alguma a gente nem tem pretensão disso também, de ser melhor ou de julgar alguém, de querer corrigir, mas é a vivência que a gente vai aprendendo e a gente vai tendo e vai olhando algumas coisas e passando por lugares, né? E uma coisa que uma outra vez eu falei em um local, foi até em uma igreja evangélica, né? Eles pediram para a igreja evangélica, ela costuma pedir para a pessoa dar testemunho, né? Eu estava em uma certa igreja e a pessoa pediu para que eu desse um testemunho de vida. E eu falei que a gente costuma falar dessa forma, né? Tinha vindo de um berço espírita. E realmente foi uma vida muito sofrida nós tivemos, né? A minha família, 9 irmãos, mais meu pai e minha mãe. Meu pai era espírita. Ele tinha, que o povo chama aí, um chama centro de macumba, outro chama centro não sei o quê. E a gente nasceu no meio daquilo ali, uma família muito pobre. E depois com muito, em 83, 82, a minha mãe se separou do meu pai e a gente foi morar com ela. E continuamos uma vida muito sofrida, muito sofrida. E dali para lá eu comecei a frequentar a igreja católica, que o ser humano ele sempre procura alguma coisa para para se ancorar, né? Para o cara se escorar, para o cara, ele busca uma situação para, sei lá, até para se convencer que ele vive, que ele, de alguma forma, ele busca um alento, né? E por muito tempo eu frequentei a igreja católica, já fui líder de grupo de jovens, né? Frequentei grupo de jovens da igreja com 70, 80 jovens. E foi interessante isso também na minha vida, é um aprendizado. Depois, com 36 anos, acho que 36 anos de idade, comecei a frequentar a igreja evangélica. Nossa, foi um negócio assim que a gente via de fora, que parecia que era o céu, né? Aquela maravilha toda, aí via aqueles caras fazendo isso. E eu sempre tive muita vontade de ajudar, né, as pessoas. Eu falava aqui com um amigo meu no bairro que eu ia comprar uma Kombi e colocar uma maca dentro para que eu pudesse, eu era bem novo ainda, ajudar, né, as pessoas, talvez pegar os idosos, levar para o hospital, aquelas pessoas que não tinham socorro, poder fazer essas coisas, eram sonhos, né? E a igreja evangélica passava isso pra gente, né? Que as pessoas faziam isso, que ajudava aquele ser humano, né? Na política, um certo político aí falava muito isso, prato na mesa, ajudar o pobre, aquela coisa toda, e tá todo mundo pobre até hoje, ninguém foi ajudado em nada.
Aí, com o tempo também, comecei a ver que não era nada daquilo que eu pensava, né? Não estou de maneira nenhuma aqui criticando ninguém, cada um vive a sua vida, cada um faz do jeito que quiser. Rede social não tem nada a ver com aquilo que você fala, as críticas. Você critica uma coisa, mas seres humanos é totalmente diferente de instituição, de denominação, de CNPJ, de empresa, totalmente diferente. Isso é uma coisa totalmente diferente. Pessoas são pessoas. Você tem que respeitar a opinião dela, respeitar aquela pessoa e entender a cabeça de uma pessoa. Ela pensa coisas totalmente diferentes de cada um. Mas eu vi e eu falei, né? Coisas que pessoas falam, tipo aceita Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo, viramos as costas, vamos embora para nossas casas, nossos afazeres e deixamos as pessoas lá, com as suas dificuldades, talvez sem alimento, sem remédio, sem roupa, sem uma casa digna para morar. É muito fácil falar isso. Aceita Jesus Cristo e deixa a pessoa lá na sua dificuldade. Já vimos dificuldades na África, já fomos lá, pessoalmente fomos, muita dificuldade. Fomos na favela do Mukuru, na África, onde pessoas dormem no chão, andam descalço no meio da lama e passa fome o tempo todo, não tem uma água decente, não tem uma escola decente, não tem roupa, não tem alimento, não tem remédio. Fomos no Nepal, dificuldade imensa. Fomos no Camboja, também dificuldades imensas no Camboja. E no Peru, e em outros, no Honduras. Tudo trabalhar com pessoas para ajudar, para ali que necessitam realmente. Muitas dificuldades, por exemplo, as pessoas não entendem as dificuldades da África. Por que nós falamos tanto na África? É porque a dificuldade lá é completamente diferente dessa dificuldade que nós temos aqui. Muitas das vezes, alguns lugares lá, a maioria, não tem água para beber. Essa é a dificuldade que essas pessoas vivem lá. É a dificuldade de verdade, coisa absurda que você não acredita que na África tem. Então, a demagogia de hoje, de falar sentadinho aqui dentro do seu, respeitando o seu direito, a dificuldade de hoje de você falar aqui dentro da sua casa, dentro do seu local bonitinho, tirar R$ 20, R$ 50 e botar para ajudar aquela organização, isso é muito fácil. Isso é fácil demais, isso qualquer pessoa faz. Tem muitas coisas que nós poderíamos falar, mas hoje, o ser humano hoje, a primeira coisa que ele se sente é se sentir ofendido. Ele se sente muito ofendido quando alguém fala alguma coisa. Jamais eu quero ser dono da verdade, eu sou um errante do mundo. Nós somos, eu sou essa pessoa errada que está falando aqui com você. Então é muito fácil, dentro do seu local gostosinho, da sua caminha confortável, sentado no seu sofá, até chorar. Pessoas choram de ver isso. A gente vê o Pablo Marçal, por exemplo, ele ajuda numa instituição lá em Angola, chamada, num local onde eles estão construindo 270 casas, chamada Kamizungu. A gente vê as imagens, vê as filmagens, é terrível. Aí você vê aquilo, chora por aquilo. Você chora, eu vou dar também, eu vou ajudar, eu vou dar. Aí o cara tira do bolso R$ 50, mas com um choro. Mas você nunca foi lá realmente viver. Você nunca passou realmente por isso.
Aí nós viemos aqui para outra situação. A situação aqueles demagogos, aquelas pessoas que no passado ou ainda hoje no presente falam sobre família, aquelas pessoas que conversam sobre filhos, aquelas pessoas que conversam sobre casamentos. Tem muitas coisas que a gente respeita, mas você está respeitando uma mentira. Pessoas que eu vejo pais hoje que falam sobre os filhos e faz tudo o que o filho quer, permite que o filho faça tudo, ajuda o filho a fazer de tudo. Filho que eu digo filho e filha, né? Filhos. E depois, o filho quando cresce, ele vai viver a vida dele do jeito que ele quer. E os pais ficam dentro de casa sofrendo, chorando e ainda se matando para ajudar aquele filho, sendo que o filho está no erro. E muitas das vezes essas pessoas são pessoas cristãs, pessoas que vivem dentro de um templo religioso, não importa a denominação, mas aí o filho está lá no erro, totalmente errado perante a palavra de Deus, que essa pessoa aprendeu, ensinou, mostrou que a verdade, o certo era aquilo dali, e continua apoiando o seu filho, a sua filha, o seu irmão, o seu amigo naquele erro. Ah, eu tenho que abandonar? Não, você não tem que abandonar. Mas você não tem que viver isso. Seu filho é adulto, ele já vive a sua vida, é adulta, ela já vive a vida. Eu não posso compactuar com isso. Respeito a sua opinião, mas essa é a minha opinião. Eu respeito a opinião de qualquer um, mas essa é a minha opinião sobre isso. Aquele que falou sobre o casamento, que até a morte os separe, até que a morte nos separe, foi bonito, foi isso, hoje está separado. Hoje fez coisas que se separou. Eu não estou falando aqui sobre a pessoa. Eu tenho amigos, por lembrar disso, talvez eles até vão ficar com raiva de mim e vão me criticar com isso. Mas eu consigo separar isso. Eu tenho amigos que estão nessa situação. Mas tem que admitir que errou. Que está errado. Você que fez isso, você está errado. Na presença de Deus, você está errado. E tem que admitir isso. Se seu filho está no erro, se a sua filha está no erro, se seu amigo está no erro, você tem que admitir isso. E tem que deixar ele viver a vida dele. Tem que deixar essa pessoa viver a vida dele. Eu tenho amigos que estão no erro. Não só em casamento, em namoro, em amizade, mas em outras coisas do mundo que ele fez errado e continua fazendo errado. Mas eu não tenho que viver com ele. Eu não tenho que compactuar da vida dele. E muitos locais, as pessoas têm que entender, até que politicamente, as pessoas têm que entender. A pessoa tem que aceitar isso, ela tem que entender que existe a política, é uma das coisas mais erradas. Não tem como, é muito difícil na política você não compactuar com erro lá dentro. E eu vejo as pessoas
também cristãs que participam de denominações diversas que se dizem cristãos e continua da mesma forma apoiando coisas e políticos que vivem no erro. Falando de novo, internet é uma coisa, rede social e internet é uma coisa totalmente da nossa vida familiar, da nossa vida com nossos amigos. Errou, admite que você errou. Eu sei aonde eu errei, fui punido por isso, pelos meus erros. Se eu errar de novo, eu admito meus erros. Sou casado há esse ano 33 anos, um filho com 31, outro com 20. Se eles errarem, eles vão pagar pelos erros deles. E não me coloquem no meio dos erros deles. Eu posso sair daqui agora e errar também, mas eu tenho que pagar pelos meus erros. E você errou, pague pelos seus erros. Assuma os seus erros, não arrume desculpas pelos seus erros. E não queira falar que a sua verdade é a verdade. Que a sua empresa é a melhor empresa. Que o seu time de futebol é o melhor time. Que a sua denominação religiosa é a melhor. Que o seu amigo, as suas amizades são os melhores. Cada um vê as coisas com os olhos que tem na cara. E com o coração e a mente que tem no seu corpo. Ninguém é dono da verdade. A única dono da verdade é Deus, só Ele. Ah, porque lá na minha igreja, lá todo mundo prega a verdade. Você já começou a falar uma mentira. Porque você interpretou do jeito que o ser humano te ensinou. Ah, porque lá na minha cidade, os políticos de lá, eles fazem desse jeito lá que é bom. Você já está mentindo. Porque você está pegando eles lá. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono de verdade, você não. Ninguém é dono da verdade. Todo mundo erra. Todo mundo é errado. Todo mundo é errado? Não. Todo mundo faz coisas erradas. Nós só temos que... não podemos nos apegar nisso. Só porque fazemos coisa errada, nós temos que ser errados sempre. Não é dessa forma. Então é desse jeito que eu penso dessa forma. Os meus amigos são meus amigos, eles estão guardados aqui comigo. Não é porque que o filho dele errou, não é porque ele errou, não é porque a esposa dele errou que eu vou morrer minha amizade com eles. Nunca, jamais vou fazer isso. Eu tenho amigos que eu já fui de igreja evangélica, saí da denominação evangélica, religiosa, eles, nem na minha casa eles vêm mais. Eu saí porque eu quis sair, eu e minha esposa. Que nós entendemos de outra forma. Nós entendemos a Bíblia de outra forma. Nós pensamos de outra forma. Nós entendemos, estudamos de outra forma. Entendemos assim. Não temos raiva de ninguém. Não ficamos com raiva de ninguém. Como eu saí dos times de futebol, como eu brinco com os times de futebol, eu não tenho raiva de ninguém por causa disso. Não importa se o cara é corintiano, vascaíno, se é Grêmio, se é Inter, Atlético, Botafogo, Vasco, Flamengo, não importa. A minha amizade com o ser humano é diferente. Agora o cara deixar de ser amigo de uma pessoa só porque ele saiu da denominação religiosa que ele estava, porque acha que lá é o certo,
porque ele acha que ele entende mais da palavra de Deus, porque ele é formado lá dentro, na igreja católica, ou na evangélica, ou na muçulmana, ou na outra qualquer. Ele acha que ele é o dono da verdade, que ele sabe que você não tem competência para estudar, para aprender. Se fosse assim, eu seria o melhor pedreiro. E eu não sou. Tem muitos melhores que eu. A vida é como aquela escada ali atrás. Você começa como aquele pontinho, um nada, só um pontinho, e depois nós vamos galgando. Vamos subindo, escadinha, degrau por degrau. Pelo menos a minha intenção é chegar nessa parte de cima aqui. Não adianta você querer falar, aceita Jesus, porque isso é você que está falando. E eu posso falar que eu aceito. Mas e o restante da nossa vida? Ah, mas aí é você com Deus. Não é assim. O ser humano, quando ele quer ajudar uma pessoa, ele ajuda mostrando, dando, doando, de verdade, além de coração, além de amor, além de sentimento, ele também ajuda dando coisas. As pessoas têm necessidade de coisas, as pessoas têm necessidade de comida, de água, de roupas, de calçado, de coisas em geral aqui na Terra. Pessoas não vivem de palavras. Pessoas não vivem só de você falar aceita Jesus e eu te amo. Pessoas não vivem só disso. Se você for e se interessar por isso e for um dia que eu indico, não precisa ser de igreja, mas se você for um dia em um país africano, você vai entender o que eu estou falando. Ninguém naquela hora lá está querendo saber se você largou sua esposa, se você largou seu filho abandonado aí que está nas drogas, se você mora mal, se você tem carro bonito. Eles estão querendo é receber, irmão, lá. Eles estão querendo é receber alguma coisa. Receber uma roupa melhorzinha, um prato de alimento. E Deus nos ensina isso. É isso que Ele ensina. Ele quer que você faça. O adulto, ele tem a cabeça de adulto. Ele vai para o erro, ele vai porque ele quer. Não importa se é meu filho. Não importa se é meu irmão. Se é minha irmã. Se é minha mãe ou meu pai. Eles têm a cabeça, eles pensam. Se não foi diagnosticado como doido, ele pensa. Ele tem a cabeça boa. Então ele faz coisa errada porque ele quer. Ah, mas eu fiz errado porque o meu casamento não deu certo. Você tinha que arrumar lá no início. Tá vendo essa parede de lajota aqui atrás? Se eu começar ela lá torta e vier com ela torta, ela vai terminar torta. Agora se eu começo ela certinha, a parede vai dar certa, o embolso, o reboco vai dar certo, a massa vai dar certa, a tinta vai dar certo, tudo vai ficar certinho. O seu filho, da mesma coisa. Se você começa com ele certinho, vai dar certo até no final. Ah, mas eu tenho um amigo que ele sai em todo final de semana.
Eles bebem, eles usam droga, eles vão para locais onde tem gente armado. Tem um amigo meu até que tem arma. Ele falou que me ensina a dar tiro. Se você não for para esses locais, você não vai começar a beber, você não vai começar a fumar. Você não tem que ficar preso dentro de casa. Mas tem muitos locais onde você pode se divertir. Onde você pode viver fora disso. Fora de drogas, fora de bebidas, fora de armas, fora de amigos que não prestam, amigos que usam isso. Ah, mas eu não quero viver dentro. Eu não estou falando para você viver dentro da igreja. Eu não vivo dentro de igreja, de denominação nenhuma, de nenhuma religião. Deus, Ele gosta de você do jeito que você é. Quem não acredita em Deus, também eu respeito a sua opinião. Mas Ele gosta de você do jeito que você é. Agora, desde que você não se suje, porque o mundo, ele é lindo. O mundo é lindo. Tem coisas muito bonitas, mas ele tem também coisas muito ruins, que afetam a sua saúde dentro de casa. Tudo que você faz dentro de casa que é muito, comer muita carne, você vai sentir alguma coisa no futuro. Todo dia eu como muita carne, 200, 300 gramas de carne todo dia. Muito café, até muita água. Se você beber 5 litros de água todo dia, vai te fazer mal. Se você toma muito remédio, eu conheço pessoas que tomam remédio para curar o efeito do outro remédio. De tanto remédio que essa pessoa toma. Tem pessoas que é tudo no exagero. Não, eu tomo só uma cervejinha. Você não toma só uma cervejinha, ninguém consegue fazer isso. O vício, ele é assim, ele vai indo, vai indo, vai indo. Tem gente que passa a noite assistindo série nos aplicativos aí, Amazon, Netflix, Disney. O cara passa a noite assistindo. O cara não sabe passar um final de semana sem fazer um churrasco, gastar 200, 300 reais, 500 reais. Ou comprar pizza para todo, 2, 3 pizzas, convida os amigos, o cara gasta uma grana. Então tudo que é demais prejudica a sua vida. Tudo isso é prejudicial à nossa vida. Pessoal, estou falando demais. A gente vai, tem coisas que a gente vai fazendo na vida da gente e vai vivendo momentos na vida da gente. Vamos aprendendo cada dia mais. Tem pessoas que não entendem o que a gente fala, tem pessoas que entendem. Tem pessoas que ficam com raiva. Ontem mesmo eu encontrei um empresário, meu amigo, que é meu amigo, mas eu não fico lá bajulando ele, rico. E cheguei até na rua ainda, eu passei um zap para minha esposa e falei com ela pelo zap. Passei lá naquele meu amigo. Aí passando, eu vi ele, estava lá na empresa dele, entrei um pouquinho, conversei com ele, ele me apresentou para outra pessoa. Parecia que ele estava me apresentando como se eu fosse a melhor pessoa dessa terra. Eu falei, caraca, velho, a gente fica assim, isso é os olhos da pessoa. Você vê aquilo na pessoa, aquilo que você quer ver. Ou você vê ela ruim, ou mais ou menos, ou uma pessoa boa.
E ele sempre me viu como uma pessoa boa. Esse cara aí é um cara justo, verdadeiro, trabalhador, honesto. Trabalhou para mim aqui mais de 5, 6. Eu trabalhei para ele, eu acho que uns 8 anos. Nunca me deu problema nenhum. Cara leve, espiritual, tranquilo. Já outras pessoas acham que eu sou nervoso, que eu sou brabo, que eu sou ignorante. Mas é porque a pessoa, ela vê do jeito que ela quer ver. Ela se sente incomodada. Eu já vejo pessoas diferentes, eu gosto de ver pessoas 99 erros e um acerto. Eu gosto de ver o acerto. Eu gosto de ver o lado bom das coisas. O lado bom. Tem coisas que... Eu participei de uma ONG que a gente ajudava alguns lugares e construía templos. Um pessoal muito bom. Americanos, brasileiros. Fiz muitos amigos. Tenho saudade, muita saudade deles. Meu amigo Marcos, Kevin, Valdeir sumiu, Kevin e Marcos, amo esses dois camaradas. Para mim eles não têm defeito nenhum. Eles sabem os defeitos que eles têm, mas para mim eles não têm. E quando eu vim embora dessa missão, eu fiquei lá com eles juntando tudo, de 2003 a 2018, fiquei lá 15 anos com eles. Eu estava num local, eu estava muito estressado e quem me conhece sabe como que eu trabalho na construção civil. Eu gosto de trabalhar rápido, meu serviço é rápido e é corrido, eu não tenho medo, eu gosto de pegar mesmo. E a gente estava numa construção que a gente fazia ela 1.400 blocos, a gente colocava ela em um dia. E tinha um pedreiro trabalhando. Me desculpa ele lá, coitado. Lá no estado da Bahia, sertão do estado da Bahia. Eu não estou na presença dele para falar isso para ele, mas ele é muito devagar, muito devagar. E aquele dia, um sol de 40 graus, eu estava muito estressado e a obra não rendia. Já era a gente fazia o bloco na segunda-feira e era quarta-feira, a gente não tinha nem respaldado as paredes laterais ainda. Era 14 blocos de altura, nós não tínhamos nem respaldado ainda esses blocos. Aquele dia foi muito tenso e eu acabei gritando com aquele pedreiro. Eu liderava, eu subi para o andame para ajudar. Peguei uma parede sozinho para respaldar, faltava ainda, eu acho que umas 3 fiadas de bloco, de fora a fora, 13 metros de comprimento. Subi no andame, deixa aqui comigo e vão vocês tudo para lá e pega para lá. E botei um pedreiro para trabalhar e esse pedreiro, nossa, mas ele é muito fraquinho. E eu acabei aquele dia me estressando com ele, gritei com ele. Pedi para que ele descesse do andame e fosse embora, porque eu não aguentava mais ele ali. Não tem problema nenhum de falar isso, porque todo mundo erra. E aquele dia ali eu estressei, fiquei com raiva. E à tarde, quando os líderes um americano, que eu gosto muito dele também, quando ele chegou, ele me chamou e conversou, falou assim: eu vou te mandar para casa, você está muito estressado. Isso em agosto de 2018. Vou te mandar para casa para você descansar, você está muito estressado, você precisa descansar. E eu achei que realmente eu precisava vir para casa. Precisava descansar, ficar com a minha família.
a gente viajou muito e ficava muito fora de casa e se dedicava muito àquilo. Eu sempre fui uma pessoa que eu me dediquei muito. Quando eu pego alguma coisa para fazer, eu me dedico realmente àquilo. Aí eu vim para casa e nunca mais voltei para essa ONG. E essa ONG chama Missão Pioneira. Existe até hoje, eles estão trabalhando, eles constroem templos também, ajudam em outras situações. E vim 2018, 2024 agora, já está fazendo agosto agora, faz 5, 6 anos. Eu nunca mais voltei para lá com eles. E resolvemos, eu e minha esposa, Silvana, nós trabalhamos aqui, uma ajuda que a gente consegue. Nós recolhemos e pedimos cama hospitalar, cadeiras de roda, cadeira para banho, muletas, colchão hospitalar, cesta básica, roupas para criança, roupas em geral para adulto, calçados, remédios. E aquilo que a gente pode juntar, a gente vai para a rede social e oferece para as pessoas, e graças a Deus tem dado certo. A gente tem conseguido ajudar e a gente não precisou nem sair daqui. Então isso tem sido muito, muito gratificante para a gente. Até te convido você também a fazer isso aí na sua casa. Respeito a sua opinião, mas eu não vejo por que você tem que pegar aquilo, talvez o seu dinheiro, o seu alimento, a sua doação, e você entende dessa forma. Mas se você procurar se informar, realmente você entender que não precisa você pegar e levar lá para dentro de um local para aquela pessoa distribuir para quem ele quer. Você poderia fazer isso você mesmo. Você acolher uma pessoa e ajudar aquela pessoa. Porque eu falo sempre isso, na política, por exemplo, e em todos os segmentos onde tem um líder. O líder do mundo, estou falando de seres humanos, ele precisa que tenha pobres e ignorantes. Sabe por quê? Porque sem eles, sem os pobres, ignorantes, pessoas que não se informam, eles não vivem. Se não tiver, vou falar de Brasil, por exemplo. Se o Brasil, todo mundo tiver condições financeiras boas, os políticos nos respeitariam mais. Porque a gente não dependeria deles. Tem locais que, por exemplo, aconteceu na Copa do Mundo, que a Alemanha, que foi aqui no Brasil, ela foi lá para um local lá na Bahia, se eu não me engano, eles fizeram uma escola, fizeram um campo. Já pensou? Você no seu bairro, todo mundo é empresário, todo mundo tem condições. Nós vamos construir aqui, eu vou comprar um lote aqui, um terreno, e vou fazer uma escola. Vou fazer um campo, uma praça. Só os moradores do bairro vão fazer isso. O que o político vai fazer lá? Nós vamos pagar do nosso bolso o médico, o enfermeiro, o professor da escolinha e os professores da escola. O político não sobrevive. E no religioso, a mesma coisa. Na política,
no religioso, em todos os segmentos. Se não tiver pobre, ignorantes, eles não sobrevivem. Se você estudar e começar a debater com eles, duvido se eles não te colocam para fora. Na política estamos vendo aí. Um político agora entrou aí para a política, bateu de frente com eles, olha o que aconteceu. No religioso a mesma coisa, nas religiões. Aqui, como na muçulmana, como na Ásia, que tem os budistas e o outro lá, que eu esqueci o nome, são tantas religiões no mundo. Nós tivemos um país, falar em religião, nós tivemos no Nepal 30 milhões de habitantes na época, se eu não me engano, 2012. 30 milhões de habitantes, 34 milhões de deuses. Pesquisa aí que você vai ver, dá um Google. Então, o mundo, os líderes do mundo em geral, municipal, estadual e federal e mundial, ele precisa que tenha ignorantes. Ele precisa que tenha pessoas analfabetas. Ele precisa de pobres, porque ele mantém o cabresto. Ele mantém todos no cabresto sentadinhos, ouvindo o que eles falam. E se você falar que é mentira, que aquilo não é verdade, eles te excluem, coloca você para fora. Só que você vai querer falar que eu estou errado, que isso é mentira. Faz na sua família, dentro de casa, isso. Se o seu filho quiser debater com você e quiser mandar dentro da sua casa mais do que você vai botar ele para fora. Você não aceita isso. Então, claro que tem coisas diferentes, né? Quando o pai, por exemplo, os pais no caso, há que ter um respeito do filho pelos pais. E chega a hora que o filho realmente sabe mais do que o pai, do que a mãe. Os filhos chegam a hora que eles aprendem mais. Não a qualidade dessas coisas aí, porcarias que está acontecendo aí. Mas por experiência nós sabemos que nós temos mais bagagem para ensinar do que os nossos filhos. Mas, resumindo, respeito a opinião de cada um, separo as minhas amizades de coisas que aconteceu. Mais uma vez eu falo àqueles que pregam aceita Jesus e vira as costas e vai embora. Pessoas precisam de coisas, de alimento, de roupas, de utensílios dentro das suas casas. Precisam de melhorias. Tem pessoas, tem famílias que as casas delas
vazam, corre o risco de pegar fogo, a fiação, e você pode ajudar e não faz nada. Deixa a pessoa se virar. A minha família não é igual à sua. Você faz com a sua família e vive do jeito que você quiser. A minha opinião eu estou dando aqui. Eu não tenho ninguém aqui na minha frente. Eu estou falando pro meu celular. E você não sabe como eu vivo com meus filhos também. Você não sabe quem são os meus filhos. Não sabe o que eles fazem da vida deles. Nem como eu vivo com a minha esposa nesses 33 anos de convivência. Eu simplesmente estou dando aqui a minha opinião. E falo que é errado todas essas coisas. Mas essa é a minha opinião. Se você não aceita opiniões e não aceita aquilo que outros falam, é problema seu. E se eu também não aceito, é problema meu. Mas a vida ela tem nos ensinado muitas coisas sobre família, sobre a vida, sobre trabalho, sobre política, sobre várias coisas do mundo. A vida tem nos ensinado isso. Cada um aprende do jeito que acha melhor. Agora, se eu tenho opinião e acho que é errado, eu falo. Se a pessoa fala que é de uma... Está na política, por exemplo, e fala que eu sou contra, fala que aborto é legal, eu falo que é errado. Se a pessoa fala que é a favor das drogas, que pode usar droga, que pode ter, igual liberar aí 40 gramas, um monte assim, de droga dentro de casa é legal, eu acho que é errado. Se a pessoa fala que é cristão, vai em uma denominação religiosa, lê a Bíblia, que é o livro que eles usam como... e casou, e fala que casamento até que a morte os separe, e está lá na Bíblia que separar é errado, e ela se separa, é errado. Está errado. Se a pessoa está namorando e está saindo, fazendo antes do casamento o casal, é errado. Para mim, erro é erro. O certo é certo, o errado é errado. E acabou. Essa é a minha opinião. Agora, se eu não posso fazer nada com isso. Então, o resumo é esse. Você faz da sua vida aquilo que você achar melhor. Eu faço da minha aquilo que eu acho melhor. Para mim e para minha esposa, que nem meus filhos mais eu comando. Eles são maior de idade, a vida é deles. Eles fazem aquilo que eles acham melhor. Então, devemos nos respeitar e aceitar aquilo que a vida nos dá. Eu vivo a minha vida, mas que o erro é erro, não tem jeito.
Não tem como falar que é certo. Nós aprendemos de uma forma. Desde berço, desde de criança. A lei nos ensina, para aqueles que cultuam e tem Deus como Senhor da sua vida, que é o Criador, lê a Bíblia, conhece a Bíblia, e tem a lei da terra também, é errado. As coisas que estão fazendo aí é errado. Não tem jeito. Não tem como mudar isso. Não é advogado que tem brechas para poder mudar as coisas. O errado é errado. O certo é certo. E não tem como mudar mais isso. Fez errado, vai ter que pagar por aquilo. Tá bom assim? Essas são opiniões de coisas que eu queria falar aqui. Se você achou ruim, esse vídeo aqui está no YouTube. Tem uma mãozinha aí, ó, você clica nela. Chama Descurtir. Se você gostou, nós falamos hoje, dê um like, né? Curte aí. Você também pode escrever aqui, se inscrever aqui no nosso canal, né? Fidsil Novos Quintais, que esse é onde a gente pretende estar, aqui e em qualquer outro lugar. Você pode se inscrever, pode compartilhar e pode nos ajudar também aí. A nossa intenção é essa. Daqui um pouco nós vamos sair daqui. Eu posso ajudar alguém a fazer uma obrinha para ele, construir uma sala, uma cozinha, fazer uma pintura, uma elétrica, minha esposa cortar um cabelo, nós arrecadarmos alguma coisa e pela estrada fora nós ajudarmos essas pessoas. Isso é o que Deus tem colocado em nossos corações. E viver a bondade de Deus é exatamente isso. Esperar que Ele nos ajude. Cada um tem a sua opinião, cada um pensa de uma forma, mas o que nós queremos fazer é isso. Tá bom, meus irmãos? Obrigado. Desculpa se alguém aí se sente ofendido, a intenção não é essa, de ofender ninguém. Como eu falei, eu também erro, já fiz coisas erradas, não sei se vou errar de novo, na visão de alguém eu posso estar errado, mas o mundo ele está aí para nos ensinar muitas coisas. E não sei se eu posso fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém, mas o que a gente pode fazer, pessoas que estão longe, pessoas que estão perto, ou talvez o que a gente pode fazer é falar. Tá bom? Obrigado. Compartilha aí nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, tá bom?